Gilberto Avelino foi um grande participante da Academia Norte-Grandense de Letras. Atuante, maior, tive o privilégio de fazer a apresentação e saudação do poeta macauense, que honrava o Rio Grande do Norte com o seu talento e o seu amor à terra, que era infinito, era sem limite. Sem limite. Um homem extraordinário. Uma vez ele me pediu para fazer um poema dedicado a uma pessoa de Macau. Fiz com carinho e ele me obrigou a ir lá para recitar o poema. Era uma figura cheia dessas coisas boas. Era um amigo próximo e era também eu dizia que era pletórico, ele era épico na vida. Era muito menos, era lírico no escrever, mas épico no viver. Vivia uma epopeia. A própria figura do Gilberto inspirava um pouco isso, bem emblemática, né? Aquela postura que ele tinha assim, é muito vertigada. Ele era um grande amigo do outro acadêmico, Veríssimo de Mello. Veríssimo tinha um apelido de Vivi. E eu conto aqui uma história que ele ficava meio... Ele dizia que ia viver 102 anos como a mãe dele viveu. A mãe ou a avó, agora me compliquei e o filho dele me corrigiu quando eu disse isso lá na história. Foi Silvio que estava presente a essa palestra. Mas vivia 102 anos e ele era a própria vivência, o viver natural. Um dia ele ficou chateado porque Paulo Macedo ficou mexendo com ele na academia porque um diretor do Diário de Pernambuco telefonou. E atendido, ele perguntou: Vivi ainda vive? Ele disse: vivo e muito bem. E muito bem. E muito bem. Cheio de graça, de brincadeira. Ele presidiu o Conselho de Cultura e eles estavam discutindo os assuntos mais dramáticos na hora. E de vez em quando ele foi olhar para o relógio e disse: lamento, mas é hora do pão, tem que fechar a reunião, porque é a hora do pão, ele não podia que justificativa. deixar. Mas um pouco sobre Veríssimo de Mello. Como é que começou esse seu encantamento e até a descoberta de Veríssimo? Então, eu comecei, como eu disse, a me interessar por literatura do Rio Grande do Norte por meio de uma disciplina que eu cursei antes, bem passado, com o professor Tarcísio e depois com o professor Humberto. Então, o professor Humberto é figura, pesquisador renomadíssimo, principalmente nessas questões de modernismo no Rio Grande do Norte. Então, eu comecei a estudar alguns autores e cartas e descobri as cartas de Veríssimo, as cartas de Ascenso, as cartas de Oswaldo Lamartine. E aí comecei a ver que ali naquelas cartas havia muito mais do que interlocução, havia muito mais do que crítica literária, vamos dizer assim, de um livro ou de alguma coisa que fosse lançada. Ali havia muita literatura. Então eu comecei a perceber, comecei a pesquisar e vi que se tratava de um grande homem, não só pela questão da importância, por exemplo, dele ter pesquisado o folclore infantil, que de certa forma Cascudo não se dedicou tanto a isso, mas por ser um agitador cultural. E cada vez que eu pegava um depoimento, que eu ouvia alguma coisa, eu mais me encantava pela figura. E ao ter acesso às cartas, eu comecei a ver que grande material cultural, histórico e literário há nas missivas de Veríssimo de Mello. Então eu comecei a pensar em desenvolver um projeto a partir da epistolografia de Veríssimo de Mello. Um detalhe importante é que na época as cartas eram uma comunicação entre intelectuais do Brasil. Sim. E havia muitos. Se examinar a correspondência de Mário de Andrade, que é permanente com grandes autores, inclusive com o nosso Câmara Cascudo. Sim. Conta aqui uma história. Câmara Cascudo, eu me dava acesso ao trabalho dele e à correspondência. Ele tem, me parece que 17 mil cartas respondidas. E Cascudo não deixava sem correspondência. Ele tinha carta recebida, devia ter mais ou menos isso. Ele me mandava também para o correio levar carta, ele já me dava a carta selada e pronto, apenas eu tinha a obrigação de levar no conselho. Mas ele um dia me autorizou a publicar uma preciosidade do Brasil, que era a correspondência de Mário de Andrade. E ele disse só depois que a noite para Cascudo era a morte. A morte. E então depois da noite você publica. Quando ele faleceu, eu
quis publicar, mas os herdeiros disseram, olha, não pode publicar, porque... Mas eu fui a dona Dália, que tinha ouvido a conversa, e ela, a esposa de Cascudo, disse, não, eu assisti quando ela autorizou a Diógenes a publicar. E a academia publicou com Veríssimo de Mello comentando essas cartas. Que é realmente uma preciosidade. Sim. Depois nós fizemos outra publicação, não já a academia, mas o pessoal de São Paulo, com Ives Gandra na frente. Eu participei também com uma apresentação da correspondência ativa e passiva. A correspondência que Cascudo mandou e que hoje está junto à instituição que leva o nome de Maria Andrade, e foi publicado nacionalmente, saudado com grande... Mas Veríssimo era buliçoso. Na época havia muito contato. Não havia internet, nem e-mail, nem redes sociais, né? Então era esta correspondência que ele marcava a presença dele. Eu acho de fundamental importância resgatar a obra de Veríssimo, o legado dele, por uma questão de justiça ao grande homem intelectual, agitador. São tantos adjetivos, né, que a gente poderia atribuir a ele, são muitos, mas não só por uma questão de justiça, mas eu acho que o povo natalense, o povo do Rio Grande do Norte precisa ter acesso a isso. Então eu acho que na verdade é uma lacuna que a gente preenche resgatando, né, essa obra, esse legado que Veríssimo de Mello deixou. Um grande, como o senhor mesmo pontuou, infelizmente eu não tive a oportunidade de conviver com ele, mas como eu já disse outrora, eu convivo diariamente com ele por meio das pesquisas, por meio das leituras, e à medida que a pesquisa vai avançando, eu descubro uma nova faceta, né? É o músico, é o poeta, é o crítico literário. Sem limite, era um homem sem limite. É o agitador cultural. O agitador cultural era muito grande. É isso. Veríssimo era um homem de larga visão. Ele publicava, por exemplo, na revista de etnografia de Porto, Portugal, Sim. na Jornal de Letras de Lisboa, mas também na revista Humboldt, Sim, na Alemanha. na Alemanha. Ele estava sempre em vários lugares do mundo, sempre apresentando, no Brasil todo, porque ele tinha correspondência com escritores do Brasil. Como você sabe, era um trabalho absolutamente notável que ele fazia. Agora, eu tenho dois sonhos, que é ver, se não a obra completa dele, republicada em volumes próximos, mas pelo menos a obra básica, o essencial dele, desde adivinhas, passando pelo folclore infantil, mas também as histórias de Zé Areia, que são absolutamente fantásticas do humorismo popular. Mas, enfim, esta figura notável que nós vamos ainda complementar daqui a 1 minuto, nós voltamos. Fique conosco.